a Akatsuki, a organização criminosa mais conhecida dos animes, e a melhor de todas também. Quem não morria de medo desses caras quando eles apareceram pela primeira vez, não é mesmo? E por isso eu decidi aqui fazer um rank desses caras, do membro mais fraco até o mais forte da organização. Lembrando que isso não é uma batalha nem nada do tipo, eu estou apenas ranqueando eles do mais fraco ao mais poderoso, o que não necessariamente significa que o mais poderoso ganhe de todos os outros abaixo. Afinal, em um lugar onde existem vários tipos de habilidades completamente diferentes uma das outras, é bem difícil fazer um rank perfeito desses. Afinal, um pode ser a fraqueza do outro, porque o sistema de poder de Naruto funciona basicamente como um jogo de pedra, papel e tesoura. E, bom, o que eu considero como poder? Afinal, isso também é algo que pode ser vago dependendo da opinião de cada um. Na minha visão, eu considero as seguintes características: quantidade de chakra, poder destrutivo e quantidade e variedade de técnicas. Isso pra mim é o mais importante e é o que eu vou considerar aqui. Outra coisa é que eu vou considerar apenas os 10 membros que nós tínhamos no começo do Shippuden, porque a gente não sabe muito do Orochimaru quando ele entrou na Akatsuki, quais técnicas ele tinha e tudo mais, e é tudo muito vago. E vamos ser sinceros, ninguém também associa o Orochimaru a Akatsuki. Eu pelo menos lembro dele como um vilão que tem os seus próprios objetivos, líder do seu próprio império, aldeia do som e tudo mais. E os objetivos dele sempre foram bem diferentes da Akatsuki. E sobre o time Taka, eles nunca entraram de fato na Akatsuki. Eles apenas fizeram uma pontinha lá, capturando o Killer Bee. E depois o Sasuke foi atrás do Danzo também, mas ali era um objetivo dele mesmo que acabou que coincidentemente bateu dele com a Akatsuki. Tanto que posteriormente, na guerra, o Sasuke já estava contra o Obito e tudo mais. E sobre o Obito, eu vou considerar ele com a máscara laranja, afinal é sempre essa versão dele que é associada à Akatsuki. Já que a partir da máscara branca, a Akatsuki meio que deixa de existir, né? Ele se torna o único sobrevivente e além disso, se fosse ele no auge, já seria bem óbvio que ele ficaria em primeiro lugar. Então, será considerado o Obito de máscara laranja aqui mesmo. E lembrando, esse vídeo é apenas a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente da minha. Inclusive, comente a sua aqui embaixo. Mas enfim, chega de enrolar e bora começar. Número 10, Zetsu. E não tem nenhum segredo aqui, né? O personagem que não tem basicamente nenhum jutsu de ataque. Afinal, ele era usado basicamente como espião para a organização. E apenas isso, ele não tem nenhuma técnica de combate. Então eu nem vou enrolar muito aqui, vamos pro próximo. Número 9, Hidan. Agora sim a coisa fica interessante. E nós temos um personagem com uma das habilidades mais legais do anime, porém não tão forte assim. Ele é sim bem útil contra ninjas comuns, tipo o Azuma, que não tinha nenhuma habilidade lá muito forte. E mesmo assim, se o Azuma já soubesse do jutsu do Hidan, a luta teria tido um resultado bem diferente. O jutsu do Hidan funciona mais na surpresa, com o adversário não sabendo como funciona e tudo mais, sendo pego completamente desprevenido. E mesmo se o adversário não souber, basta ele ter uma velocidade ou defesa superiores ao Hidan para não ser acertado na lâmina. O que não é muito difícil, porque o Hidan não é um ninja muito rápido. Na verdade, ele tem uma velocidade bem padrão, então ele não é nenhum destaque. Basicamente, tudo que ele tem é aquela foice. E por causa disso, ele representa perigo só para os ninjas mais fracos mesmo ou figurantes. Número 9. Bom, agora as coisas já melhoram, porque nós temos a Konan, que já é bem mais poderosa que o Hidan, com seus papéis bomba, que já pode fazer um grande estrago, mas ainda perde em poder para os outros membros da Akatsuki. Lembrando, eu não estou considerando aqui aquela técnica que ela usou na luta contra o Obito. Afinal, aquilo foi com preparo, não é algo que ela possa fazer em qualquer momento do dia. Aquilo exige preparo e, óbvio, se eu fosse contar aquilo, ela ficaria bem acima na lista. Papo de top 3 mesmo. Mas como aquilo é algo que precisa ser preparado bem antes da luta, eu não tô contando. Mas mesmo sem isso, ela já se mostra um grande obstáculo para a maioria dos ninjas padrões do anime. Número 7, Obito. Pois é, lembra que eu tô falando do Obito de máscara laranja? Então, ele sem dúvidas é um personagem muito marcante, tanto que é o meu preferido do anime. E, bom, ele tem sim uma habilidade muito roubada, mas para defesa. Lembre-se disso, a técnica do Obito é sim muito útil, mas para ele não morrer. Com o Kamui, ele de fato pode sobreviver a qualquer luta contra qualquer personagem, porém, sobreviver, porque a técnica dele permite que ele não morra pra ninguém. Mas o Kamui do Obito é horroroso para ataques, afinal ele precisa chegar perto do oponente para derrotá-lo, porque o Obito tá com a parte defensiva do Kamui, já a parte ofensiva tá com o Kakashi. Então basicamente, esse Obito só conseguiu derrotar personagens quando eles estavam distraídos, porque realmente ele não tem um grande poder ofensivo, então é bem difícil ele pegar alguém de surpresa. E claro, além do Kamui, ele ainda costuma sempre deixar um olho extra disponível com o Izamagi pré-programado para se caso ele morrer. Porém, de novo, isso ajuda ele a sobreviver, não a ganhar uma luta. E além disso, ele também tem um certo nível de Mokuton, mas que é horroroso, lembrando que ele sempre usava o Mokuton quando tinha a ajuda do Guru Guru. Então aquela luta contra aqueles ninjas da Anbu não é mérito dele,
e sim do Guru Guru. O Obito mesmo só usou Mokuton contra o Naruto em uma cena da guerra e foi patético. E a única terra mais destrutiva que o Obito tem é o seu Katon, que de fato se mostra ser apelão, mas ele nunca usou nessa forma, provavelmente por causa da sua máscara, que não devia permitir usar esse jutsu. E por causa disso eu nem tô contando aqui, mas mesmo se contasse não ia fazer lá tanta diferença. Afinal, mesmo sendo um jutsu grande, jutsus de fogo padrão ainda são bem tranquilos para os ninjas desviarem e no geral lentos. E como eu disse, esse Obito provavelmente nem consegue utilizar esse tipo de jutsu, justamente por causa de sua máscara. E além disso, o Obito não é um usuário muito frequente de taijutsu. E quando ele usou, ele não foi nada mal. Se mostrou ser um pouco pior que o Kakashi em taijutsu. Porém, temos que considerar que o Kakashi não tinha selos do Hashirama, estava mais fraco que o Obito por ter menos chakra e também pelo choque de ter descoberto há pouco tempo que o Obito era o vilão da história. E mesmo assim, ainda conseguiu sair um pouco melhor que o Obito. Então em taijutsu, o Obito também não é um dos melhores usuários. Mas enfim, é isso. Pois é, como eu disse, o Obito é o meu personagem preferido do anime. Então bem que eu gostaria que ele estivesse mais acima. Mas esse Obito dessa máscara laranja realmente não é tão forte assim. E só deixando claro, a partir do momento que o Obito pega o Rinnegan, ele já se torna automaticamente o personagem mais poderoso da Akatsuki. Mas eu não tô contando essa versão aqui. Em sexto lugar, Kakuzu. A partir de agora começam a aparecer os membros realmente poderosos da Akatsuki. E nós temos o que, na minha opinião, tem a habilidade mais legal e criativa do Kishimoto. E provavelmente é o personagem mais bizarro desse anime. Mas eu realmente acho bem maneiro o poder do Kakuzu. Mas enfim, ele tem jutsus dos 5 elementos da natureza, e com um poder destrutivo muito alto. Além da sua pseudo-imortalidade, afinal ele precisa ser morto 5 vezes para realmente morrer. Fora as máscaras que ele controla, que aparentam ser bastante rápidas, então qualquer luta contra ele na verdade é um 5 contra 1. Pois é, bem injusto, mas ele fica apenas em sexto pelos outros membros da Akatsuki terem poderes ainda mais apelões que ele. Não me entendam mal, ele ainda é muito apelão. Mas a Akatsuki basicamente é uma organização conhecida por ter gente apelando e com poderes inimagináveis. Então o Kakuzu estar nesse lugar não significa que ele é fraco, apenas que não é tão forte quanto os outros. E mesmo assim ele ainda está bem similar ao quinto lugar. Tanto que eu fico até em dúvida se o Kakuzu deveria estar em quinto lugar ou em sexto. Afinal, o próximo da lista tem um nível de poder bem semelhante a ele. E até poderia ser um empate, mas como isso é um ranking eu tenho que colocar uma ordem. Número 5, Sasori. Pois é, o Sasori, o primeiro ninja da Akatsuki a ser morto. E como eu disse, pra mim ele tá em um patamar quase que empatado com o Kakuzu. Mas eu ainda acho que o Sasori sai por cima por ter mais variedade de técnicas. Quem não lembra de quando ele lutou contra a Shio e a Sakura? Toda hora ele tirava uma carta nova da manga naquela luta. Tanto que foi uma luta praticamente infinita, e justamente por isso é uma das melhores lutas do Shippuden. E, inclusive eu acho incrível a maneira que o Kishimoto apresentou ele. O Sasori realmente dava medo naquela época. Não sei se no mangá é assim ou se é por causa da direção do anime, mas realmente o Sasori dava muito medo naquela época. Não é à toa, porque o cara realmente é muito apelão, tendo simplesmente um exército de 100 marionetes à sua disposição e simplesmente um Kazekage, tornando ele uma arma perigosa para qualquer oponente. E como eu disse, tanto ele quanto o Kakuzu poderia estar na frente, mas por causa de seu exército de marionetes e do Kazekage, eu coloquei o Sasori acima, mas é por muito pouco, porque eu realmente acho que esses dois personagens estão bem equiparados. Número 4, Deidara. Ué, mas peraí, o próprio Deidara não disse que o Sasori era mais forte que ele? Sim, ele disse, mas isso era apenas porque o Sasori era o vilão principal daquele momento, e a gente tinha que ter medo dele. Lembra que eu falei da construção de medo do Sasori? Pois é, era apenas isso. Porque, cara, quando o Deidara lutou contra o Sasuke, a gente viu o verdadeiro poder dele e não tem comparação. O Deidara, com as suas explosões gigantescas, se mostra ser um perigo muito maior do que o Sasori. E claro, o poder destrutivo não é tudo, mas ainda assim é o principal. O poder destrutivo continua sendo o melhor jeito de se finalizar alguém e ganhar uma luta. Fora que, como eu disse, eu estou analisando justamente o poder dos personagens, não exatamente quem ganharia em um x1. Apesar que de todo jeito eu ainda acho que o Deidara venceria o Sasori, mas isso já requer uma análise mais profunda. Inclusive daria um ótimo feat futuramente, mas enfim. Pra mim, o Deidara ainda ganha nessa disputa. E se ele usar o C0, é algo impossível pra maioria dos ninjas escaparem, a não ser que eles tenham alguma técnica muito específica ou roteiro, né? Mas enfim. Por causa disso, o Deidara é um dos membros mais apelões da Akatsuki. E bom, nesse momento, a situação dos últimos dois se repete. Afinal, o terceiro lugar também tem um nível de poder bastante similar ao Deidara. Coisa que também me deixou em dúvida sobre qual dos dois ficaria em quarto e em terceiro. Mas enfim. Terceiro lugar, Kisame. Pois é, nós temos um ninja que tem um nível de poder equivalente ao Deidara, porém um estilo de luta completamente diferente. Mas em escala, as técnicas do Kisame são bem parecidas com a do Deidara, por isso eu fico em dúvida sobre qual posição eu coloco os dois. Porém eu ainda coloco o Kisame acima pela variedade de técnicas. E bom,
Sinceramente, nós temos um dos membros que eu menos gosto da Akatsuki, e acho que ele só ganha do Zetsu mesmo. Opinião minha. Eu acho ele bem sem graça comparado aos outros. Mas mesmo assim, ele, em nível de poder, ele ainda tá bem acima da maioria. Em terceiro lugar, porque não tem como. Técnicas como a bolha gigante de água ou aquele ataque de milhões de tubarões tornam quase impossível para qualquer ninja se desviar dele, a não ser que seja um counter natural, tipo o Gai. Então é inegável o fato dele ser um dos mais poderosos da organização. Como eu disse, tanto que Sam poderia estar nessa posição quanto Deidara, porque para mim os dois em nível de poder são bastante equiparados, podendo ser basicamente um empate, mas como se é um rank, alguém tem que ficar em cima, e eu escolho o Kisame pela maior variedade de técnicas. Número 2, Itachi. Bom, sobre os dois primeiros lugares não resta dúvida, é lógico que Itachi e Pain são os dois mais poderosos. Não tem como, eles são muito acima de qualquer outro membro da Akatsuki, e o anime deixa bem claro isso. E bom, falando do Itachi, ele é outro dos meus personagens preferidos do anime, disputando o pódio com o Obito pra vocês terem noção. Mas enfim, o Itachi é muito apelão. Só o seu Susanoo com a espada Totsuki e espelho de Ata já se mostra uma combinação perfeita. E além disso, o Itachi tem duas técnicas Hit Kill, Amaterasu e Tsukuyomi. Então não adianta nada ter 5 corações, 50 tipos de bomba diferentes, uma bolha de água sem marionetes, se um simples Amaterasu já vai te queimar sem que você não tenha nem tempo de reação pra atacar. É simplesmente outro nível. O Kishimoto perdeu completamente a mão quando escreveu Itachi. E isso além de ser um ótimo usuário de taijutsu. E com certeza um membro mais inteligente da Akatsuki. O único nerf que o Itachi tem é a sua doença e a sua pouca quantidade de chakra. Mas mesmo assim não nerfam nada, considerando que ele ainda pode derrotar 90% do anime em um segundo, com o Amaterasu ou um Tsukuyomi se o oponente for um burro e olhar nos olhos dele. E com isso, talvez nem fosse impossível ele estar em primeiro lugar. Ele só não fica em primeiro lugar porque o primeiro colocado realmente é um ninja muito fora da curva, que consegue superar até a apelação que é o Itachi. Mas mesmo assim, o Itachi não fica tão atrás assim não. Número 1, Pain. Pois é, essa parte vai gerar polêmica, afinal se o Itachi vence, vem os haters do Itachi que acham que ele é superestimado e dizer que eu sou fanboy. Mas se ele perde, aí vem os fanboys do Itachi que acham que ele ganha de todo mundo no anime pra dizer que eu sou hater. Mas cara, a real é que Itachi e Pain não tem um nível de poder tão diferente assim. Itachi tem poucas técnicas, mas técnicas bem poderosas. Já o Pain tem mais técnicas, porém são mais fracas que as do Itachi. Mas então, a vitória do Pain vem porque ele tem infinitamente mais chakra que o Itachi. Além disso, tem o fato de ele lutar com 6 corpos e eles ainda compartilham a visão, o que acaba já sendo uma grande desvantagem para qualquer um que for enfrentá-lo. E lembrando, eu não estou analisando um X1, e ao contrário do que muitos pensam, se fosse X1, o Itachi até teria sim chances de ganhar. Mas enfim, isso já é papo para outro vídeo. O foco aqui é que realmente eu considero o Pain muito mais poderoso que o Itachi, como eu disse, principalmente pela sua quantidade de chakra. E também porque apesar de suas técnicas serem mais fracas que as do Itachi, elas ainda são bem problemáticas para a maioria dos ninjas, e eu acredito sim que seja mais que as de Itachi, e ainda mais por terem 6 corpos. E isso permite ele enfrentar exércitos sozinho, como quando ele invadiu Konoha e lutou simplesmente contra a vila inteira. E vale lembrar, tanto Itachi quanto o Pain precisaram de situações bem específicas para morrer. O Itachi já estava doente e deixou o Sasuke vencer, e o Naruto teve toda uma sequência de fatores que o permitiu ganhar de Pain. Não necessariamente roteiro forçado. Eu ainda acho que foi muito bem feito inclusive, mas ainda assim foi uma sequência de fatores que favoreceu o Naruto. Afinal, Pain ainda era muito mais poderoso que o protagonista naquele momento. O Pain e o Itachi naquele momento eram simplesmente os dois personagens mais poderosos de Naruto, assim, mas disparado mesmo, com o Pain sendo mais poderoso que o Itachi. Mas enfim, é isso. Esse é o meu rank. O que vocês acharam? Comentem embaixo o seu rank, mas é claro, sempre de maneira respeitosa. Afinal, essa é a minha opinião. Você pode até ter uma visão diferente da minha e tá tudo bem. E bom, se gostou, se inscreva no canal pra me dar uma força e enfim. É isso. Até a próxima.